Nós vamos aqui no nosso Bispo Fé em Família conversar com a Darlen Bodak, que é mentora de carreira, e ela vai falar com a gente sobre como conquistar aquele emprego que você tanto deseja. Tudo bem, Darlen? Bem-vinda aqui no Bispo Fé em Família. Obrigada Tudo bem? pelo convite. Darlen, fala uma coisa, sabe aquele emprego que a pessoa sempre sonhou em ter, aquela empresa dos sonhos, né? Que ela sempre quis ocupar. Antes da gente começar a pauta, a gente estava falando sobre isso hoje, né? Uma das pessoas da nossa equipe, ele quis trabalhar aqui, né? Ele foi tão intencional, ele se preparou tanto que ele faz parte da equipe e é uma pessoa importante dentro da equipe. Vamos falar um pouquinho sobre esse sonho de estar num cargo, numa função e como chegar lá. É bem importante tudo isso que você está falando, né? Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui, poder trazer um pouco de informação sobre carreira, falar disso que é tão importante, um pilar tão importante na vida de todo mundo. Porque a gente tem os compromissos, a gente quer dar conforto para a família, a gente quer dar segurança para a família e tudo isso vem através do trabalho, né? E quando você falou assim, me chamou muito a atenção e me tocou na questão de ser intencional. Então, o fato de o colaborador ser intencional e ele querer trabalhar numa empresa, ele começa a estudar essa empresa, ele começa a criar uma forma para chegar nessa empresa. E isso é super importante e estratégico para quem está querendo um trabalho, né? E normalmente, na mentoria, a gente trabalha isso também, esse ponto crucial, porque senão as pessoas ficam sempre naquele ponto assim, eu estou desempregada, estou procurando alguma coisa. E depois de 3 meses, aquele alguma coisa não é legal. Não foi feito. Porque até o nosso cérebro ele nem funciona com esse negócio tão amplo assim. Nosso cérebro ele só funciona com comunicação clara, objetiva e metas claras, né, doutora? Então, de repente, você está passando por uma recolocação profissional. Isso. Tudo bem. Só que você tem que pôr uma meta interna, né, ou não é? Exatamente, porque quem procura alguma coisa hoje, daqui a pouco vai estar procurando outra coisa e fica nesse limbo. E não encontra a felicidade do trabalho. Mas a felicidade do trabalho, ela é utópica, ok? Ela utópica para quem? Algumas pessoas. Vou perguntar aqui para a produção. Vocês são felizes trabalhando com o que vocês fazem? Muito? Não, eu só trabalho com gente. O nosso padeiro que daqui a pouco... Você ama o que você faz? Não, quando você trabalha com o que você ama, você é muito feliz com o teu trabalho. Tem que tomar até cuidado, porque aí você pode ficar workaholic mesmo. Porque às vezes o teu prazer no trabalho é tão grande que ele até toma conta de outras alegrias da vida, né? Então você precisa também tudo ter um equilíbrio, né? Exatamente. Mas tem pessoas que acham que é utópico ser feliz no trabalho, é porque foi criada com aquela mentalidade que trabalho é castigo, né? E não... trabalho é melhor que ganhar uma loteria, né? Você pode prosperar, crescer, conquistar, comprar as coisas que você conquistou. Eu acho que o trabalho é a maior dignidade que o ser humano pode receber na vida. Exatamente. Mas por que as pessoas acham que é utópico? Porque quando a gente fala da felicidade no trabalho, eles acham que todo dia está todo mundo feliz, você é o líder, você não vai chamar atenção, porque se você chamar atenção, você... está prejudicando. Então, essa questão da... Idealizou o trabalho. Só isso. Coisas boas. Criou uma expectativa de Disney. Vai ser um mar de rosas. Exato. Cria aquela expectativa de Disney. E daí, como é que fica a parte da intencionalidade? De criar uma organização, de saber, em primeiro lugar, quem eu sou. Em segundo lugar, quando você descobre quem você entende que você faz uma realização que traz resultados. E quando você encontra os seus resultados, você consegue colocar isso no seu currículo e você internaliza isso também. Se eu atendo todas as expectativas e as necessidades para eu poder trabalhar na Rede Gospel, provavelmente foi o que o colaborador fez, ele colocou isso no papel e trouxe para cá, ou mandou por uma rede social, ou foi achado, ou buscou até mesmo entre os amigos. Vou descobrir quem trabalha lá para poder me ajudar para que eu chegue nessas pessoas e poder fazer parte dessa equipe. Foi o que o Gui fez e ficou insistindo para estar.
Exato. Isso é importante, né, doutora? Agora, se a pessoa não tem um objetivo claro, não tem um bom currículo escrito, é importante sair e entregar o currículo pessoalmente ainda hoje, no século XXI, ou isso está ultrapassado, doutora? Depende do que a empresa está buscando, depende dos cargos, depende de área. Áreas operacionais ainda recebem bastante o documento papel, mas as áreas administrativas, elas já estão mais conectadas ao LinkedIn, que é uma rede social profissional. Exatamente. E o LinkedIn, ele é infinito, então você pode ali realmente participar, colocar todas essas características profissionais, incluindo também, por favor, os resultados, porque todo profissional tem resultados e esses resultados é o que faz a diferença para você também conseguir chegar no seu emprego dos sonhos. Porque imagine, se você tem ali 2 currículos para analisar, daí você olha do que você está precisando, esse aqui atende tudo, esse aqui também atende, opa, mas esse aqui, ele tem uma função onde ele atendeu uma economia em X%, ele também participou da realização de um projeto, qual dos 2 será que você vai contratar? O que tem resultado, né? Porque só currículo não garante resultado. Exatamente. Né? E a pessoa também, o profissional que ele se integra com o seu currículo, com o seu LinkedIn e ele é ativo nesses pontos, ele consegue criar mais facilmente um roteiro para a entrevista. Que é onde muita gente falha. Então, fique atento a todas essas dicas. Breno Luiz, do Rio Branco, está perguntando o seguinte: qual a melhor maneira de desenvolver o meu networking profissional? Comunicação assertiva. Então, ele precisa, em primeiro lugar, né, ter o seu roteiro pronto, quem é ele enquanto profissional, o que ele faz de especial, para ele também se tornar interessante. Porque até quando a gente está ali uma vagando... relação social. Até. Exatamente. Quando você procura um cabeleireiro, você vai primeiro perguntar para suas amigas. Ou você vai pesquisar no Instagram. Exatamente. E daí você vai pesquisando também o que as pessoas falam dessa pessoa, né? Então, isso também torna as pessoas interessantes, de ele falar quem ele é, o porquê que ele faz isso, o como ele faz isso. Eu acho que ser uma pessoa interessante é fundamental, né? Com experiência, com formação, com cultura, com leitura. Porque ninguém vai querer estar próximo de uma pessoa que não tem nada a oferecer. Né? Exatamente. E daí como é que você cria um networking efetivo se você não tem nada a oferecer? E se às vezes a pessoa tem tudo isso, mas ainda assim não consegue se conectar? Porque daí deve ter algum gap de comunicação, né? Tenho todo o requisito necessário. Tenho conhecimento, tenho cultura, sou viajado, falo vários idiomas, tudo, mas não gosto de gente. E não gosta de se comunicar. Aí a gente precisa entender em qual ponto que essa pessoa provavelmente travou ou ela não está se reconhecendo. E falta de autoconhecimento também é um ponto importante quando eu quero desenvolver networking. Porque muitos dos sabotadores ficam, nossa, se você falar isso, ó, vai parecer arrogante. Se você falar isso, vai parecer que você está querendo se exibir. Se você falar... Então, os sabotadores, eles impedem muitas pessoas de se propagar e de conversar porque acham que não estão adequados. E isso faz parte também do autoconhecimento. Eu acredito que a pessoa precisa ser quem ela é, mas sempre mantendo o limiar da educação. Sabe, outro dia eu tive num evento social, onde de várias pessoas, diversos contextos, mas a hora que o limiar e cada um se expressando dentro da sua autenticidade, que eu acho incrível isso, né? E um ambiente inclusivo, isso é maravilhoso. Mas quando você atravessa o limiar da educação, aí você cai no despropósito, você cai no desinteresse, você cai... Então, eu acredito que é muito importante você visitar os teus pilares de educação na hora de construir um networking. Porque aí você não vai ser inconveniente, aí você não vai ser aquela pessoa... que enche a paciência. Exatamente. Né? E ninguém quer estar com uma pessoa mal criada próximo, não é? Exatamente. E sempre quando a gente fala da mentoria, eu gosto de trabalhar os 5 pilares mais importantes da vida.
carreira, relacionamento, financeiro, saúde e o espiritual. São os pilares mais importantes porque é onde as pessoas elas têm essa conexão consigo. Então, antes de eu ir lá para fora, eu preciso saber como é que está aqui dentro. Você está muito bem, porque às vezes num ambiente de imprevisto você expõe algo que não é o ideal para aquele momento. Exato. Porque não está resolvido questões internas. Exato. E acaba ao invés de criar conexão, você cria desconexão, né? É isso que precisa ser avaliado. Vamos para a próxima pergunta? Próxima e última pergunta aqui da Solange Firu, de Garopaba, Santa Catarina. Ela pergunta assim: eu quero mudar de área, mas eu não sei qual. Como identificar uma área que eu vá me sentir bem? Como é que faz? Faz total sentido essa pergunta, né? E acho que é uma pergunta, assim, bastante comum, né, no mundo profissional. Quando a gente fala dessa questão de buscar uma nova área, de entender o que é importante para si, primeiro ponto, o autoconhecimento. Então, se conhecer, saber o que gosta. O que eu gosto é o principal ponto. Então, pega uma folha de papel ali, divide no meio, coloca o que eu gosto e o que eu não gosto. Simples assim. Mas é muito visual. Muito visual. Coloca ali as coisas, as atividades que você gosta e as que você não gosta. Por exemplo, pessoal, quero trabalhar com televisão. Se não gostar de estúdio, lascou. Acabou. Como é que você vai ficar trancado? Mas eu não gosto de natureza. Tudo que você não vai ter num estúdio, né? Vai estar fechado o dia inteiro, não sabe se tá dia, tá noite. É importante. Exatamente. Né? Eu preciso estar a céu aberto. Às vezes, para a pessoa, isso é importante. Exatamente. Daí vai pro lado do que eu gosto. Quando termina ali o que você gosta, aí você vai analisar tudo que você gosta. Ok, quais são as profissões dentro dessas coisas que eu gosto que existem? E quando você analisa também essas profissões, é importante pensar assim, será que eu faria isso aqui dia e noite sem ganhar um centavo? Essa pergunta e ficaria feliz? Aí as pessoas já estão até se assustando, né? Gente, eu preciso de dinheiro. Ok. Mas você sabe... Você não precisa falar lá na empresa que você não precisa de dinheiro. Mas você sabe que o meu diretor aqui, ele trabalhou 1 ano como voluntário? Acredito. Eu acredito. É ou não é? Foi. Porque ele, naquele momento, o dinheiro não era o principal, mas ele queria muito fazer parte daquilo. E foi trabalhando como voluntário, aquele voluntário que está ali, sem, né, a responsabilidade, até que se tornou. Então, realmente, eu acho que quando você faz o trabalho voluntário para uma igreja, para uma instituição, para uma ação social, você também descobre um pouco daquilo que é a tua vocação, né? Exatamente. Então, a pergunta é essa, trabalharia sem ganhar? Exatamente. E está perguntando para si mesmo. Claro. Não está querendo dizer que vai ter ganhar, que trabalhar de graça, mas tem que se perguntar. Eu faria isso aqui dia e noite de graça, todos os dias, sorrindo? Então, aí você começa a entender que você já não está mais procurando qualquer coisa. Você está tendo um direcionamento naquela ação. Porque muitas pessoas se apegam, Bispa, nos testes vocacionais, naquelas coisinhas de internet, mas ainda assim ela não foi para dentro dela pesquisar o que ela gosta de verdade. Ela só foi respondendo ali várias perguntas. E pode ser muito superficial. Exatamente. Essas perguntas certas vão extrair um propósito verdadeiro? Talvez vai sim. Vai ser um norte melhor. O se perguntar sempre vai ser um norte melhor. Porque imagine que eu quero servir aqui alguma coisa para você comer ou para você beber e eu não te pergunto antes. E vai que tem alguma coisa aqui que você não come por uma questão alérgica ou mesmo de gosto, ou até mesmo uma questão cultural. Né? Então, a gente precisa dessa comunicação. E quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que é importante para mim. E se a pessoa mudar de área e não der certo? Bom, aí depende o que é esse não deu certo. Não teve resultado. Não teve resultado no primeiro ano, nos primeiros 3 meses. Qual que é o tempo? Não dá né? para querer ter Porque as pessoas hoje em dia estão muito imediatistas. Todo mundo, com esse boom da internet, 7 em 6 ou 6 em 6. 1000 em 1. Exatamente. Ai, meu Deus. Então, e a resiliência para você galgar um novo lugar? Porque uma transição de carreira, você já tem uma certa experiência que você traz de algum lugar e você vai juntar com o teu desejo, com a tua experiência e com mais um novo conhecimento técnico.
Então... Até porque, como é que eles falam? 1001, 7 em 1, sei lá. É só a pessoa que está vendendo o curso que faz. Porque todo mundo que está no curso, meu filho, só vai ganhar mais uns arquivos aí no teu celular, que vale lá se você vai assistir algum dia na tua vida. Bom, muito bem. A Darlene Bodac hoje, deixando algumas dicas para você, sim, conquistar a tua carreira do sonho. Mas é possível, né, Darlene? Sempre é possível e idade também não é impedimento. A gente precisa ter vontade, desejo e intenção, que foi o que abriu aqui a nossa conversa. Muito bom. Siga lá no Instagram, @Darlene Bodac, também o site para você quiser conhecer mais sobre o assunto bodac.com.br.